Editorial 3. Golpe está na origem da perda de renda das classes média, média alta e pobre. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, compilados pela empresa de consultoria e dados e divulgada na imprensa na semana passada, dá conta de que 8 em cada 10 famílias em que o rendimento mensal com o trabalho fica acima de 5 salários mínimos perderam renda no quarto trimestre de 2020, ante igual período do ano anterior, já considerada a inflação. Jornais como O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, dentre outros, da mídia comercial, destacaram da análise da consultoria e dados que a maior parte das famílias de classe média teve perda de renda em razão da pandemia do novo coronavírus e precisou se adaptar. Afirmaram que essa foi a principal conclusão daí dados sobre a PNAD contínua. A maior parte desses domicílios de maior renda perdeu entre 20% e 50% do que costumavam ganhar por mês, e 7% dessas famílias perderam tudo que habitualmente recebiam. Ou seja, quem trabalhava naquela família ficou sem trabalho, informa a mídia. Como sempre, deixaram os resultados da PNAD contínua sem todas as informações que ela traz. Contudo, o Instituto Locomotiva também analisou os mesmos dados da PNAD contínua, além dos da pesquisa de orçamentos familiares, elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, explica melhor a situação. A análise dos dados do Locomotiva aponta para uma informação que não aparece na mídia, que apoiou o golpe de 2016. Mostra que a origem da queda da renda está no golpe de Estado de 2016, aplicado no país para impor a política econômica neoliberal, que se baseia na exclusão social, fechamento de mercado, desemprego em alta, usurpação dos recursos financeiros públicos para favorecer o grande capital, concentração de renda numa minoria muito rica, dentre outras ações antipopulares semelhantes às que ocorreram nos anos de 1990, sobretudo no governo Fernando Henrique Cardoso, PSDB. Repete-se agora a política do desemprego e perda de poder aquisitivo, largamente conhecida por quem viveu na ditadura militar e nos governos posteriores até Fernando Henrique Cardoso. A economia neoliberal, imposta em 2016, fez 4.900.000 famílias migrarem da classe C para a classe D em 2020. Num movimento inverso ao que ocorreu nos governos Lula-Dilma, na primeira década dos anos 2000. A Locomotiva aponta para o fato de que a pandemia do novo coronavírus acelerou os resultados de uma situação que vinha ocorrendo desde 2016, com o aumento do número de brasileiros na extrema pobreza e na reintrodução pelo governo Jair Bolsonaro, ex-PSL do Brasil.
no mapa da fome. A economia neoliberal, sim, reduziu a classe média ao menor patamar em 10 anos, em relação ao total da população, e o percentual da população brasileira pertencente à classe média tradicional caiu de 51% em 2020 para 47% em 2021, mesmo percentual da classe baixa. Segundo o Locomotiva, o maior percentual de pessoas vivendo na classe média foi registrado em 2011, quando essa classe formava 54% da população. O IBGE considera classe média famílias com renda mensal per capita entre R$ 667,87 a R$ 3.755,76. Em números absolutos, a classe média tradicional foi estimada em 100 milhões de pessoas em março de 2021, contra 105 milhões no mesmo período de 2020, e informa ainda que 6 em cada 10 brasileiros de classe média afirmam ter perdido renda no último ano. São 19% das famílias de classe média que estão sobrevivendo com metade ou menos da metade de renda de antes da pandemia. Essa camada da população não tinha poupança, nem os recursos da elite para passar bem por essa pandemia. Também não contaram com auxílios emergenciais ou políticas voltadas para a base da pirâmide, que é quem mais sofre na crise, explica o economista Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Um dos grupos mais afetados é os donos dos pequenos negócios. Após a suspensão do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e do BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, pelo desgoverno Bolsonaro. Outro dado levantado na PNAD contínua pelos institutos é o de que famílias brasileiras mais afetadas pela inflação em março foram as de classe média, que ganham entre R$ 4.127,41 a R$ 8.254,83, e a média alta de R$ 8.254,83 a R$ 16.509,66. O grupo que mais contribuiu para altas dos preços no período foi o de transportes, que registrou aumento significativo de 11,2% no valor dos combustíveis. Ou seja, os dados revelam que a origem da queda da renda e o achatamento de todas as classes sociais na base da pirâmide social não é culpa da pandemia do Covid-19. A crise sanitária entra no cenário econômico para piorar a situação, mas não é a condição determinante. A culpa disso é da economia neoliberal, imposta
pelo golpe de Estado de 2016, que, embora largamente denunciado, a classe média fez ouvidos de moucos e apoiou. O que está acontecendo no país é o resultado da política econômica neoliberal e o golpe está na origem dessa queda de renda. Numa matéria divulgada na mídia alternativa, Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, cunhou o termo nova classe média para se referir à parte da população anteriormente classificada com classe de renda D e que na segunda metade da década de 2000 ascendeu à classe de renda C. Entre 2003 e 2008, o número de brasileiros estatisticamente considerados como pobres se reduziu de 3 milhões, segundo pesquisa do Instituto Data Popular. Mais de 42 milhões de brasileiros ascenderam à nova classe média até 2014. O consumo dessa classe, que finalmente ascendeu socialmente, injetou anualmente cerca de R$ 1 trilhão na economia brasileira, ajudando o país a minimizar os impactos da crise internacional de 2008 a 2011, informa Neri. Ele lembra que em 2014 a classe C brasileira, isoladamente, seria o 18º maior mercado de consumo do mundo. Após o primeiro mandato de Dilma Rousseff, PT, a crise promovida pelos derrotados em 2014 fez com que 6 milhões de brasileiros deixassem essa faixa de renda entre 2015 e 2018. As pessoas que vivem na pobreza, com renda mensal média de R$ 233, representam 12,2% da população do país. Em 2014, eram 9,8% da população, o menor índice da série. Pelos cálculos de Marcelo Neri, mesmo que o Brasil cresça, em média, 2,5% ao ano, só voltaremos a ostentar índices de pobreza semelhantes a 2014 em 2030. A PNAD contínua mostrou que, no balanço geral do resultado do golpe neoliberal, as famílias que ganham até um salário mínimo perderam renda imediatamente após o golpe. E por causa dele, quase 60% da população pobre perdeu tudo o que ganhava até o fim de 2020. Segundo dados, antes da pandemia, no primeiro semestre de 2019, a taxa de desemprego, segundo o IBGE, superava 13,9%. Um ano antes de a pandemia aparecer no mundo, 5 em cada 10 pessoas formadas em universidade estavam sem trabalhar e 28% deles desempregados. Em 2020, esse número cresceu e, com isso, o Brasil iniciou 2021 com um número recorde de desempregados no trimestre encerrado em janeiro. Eram 14.272.000 desempregados. O Brasil,
que havia saído do mapa da fome pela primeira vez nos governos petistas, voltou de forma vergonhosa para ele em 2016. Enquanto a classe média, que votou em peso nesse modelo econômico, que arranca dela mesma de 20 a 50% da renda e do poder aquisitivo, há mais de 125 milhões de brasileiros enfrentando a insegurança alimentar em 2021. Essas pessoas não sabem se terão comida no fim do dia. Dados projetados pela Fundação Getúlio Vargas em março deste ano dão conta de que entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, cerca de 17 milhões e 700 mil pessoas voltaram à pobreza, apesar da volta do Bolsa Família. Em agosto de 2020, a população pobre era cerca de 9 milhões e 500 mil pessoas, ou seja, 4,52% do total de brasileiros, 210 milhões. Em fevereiro, passou para 27 milhões e 200 mil, 12,83%. O pagamento do auxílio emergencial, que foi de R$ 600 em abril de 2020 e deixou de ser pago em dezembro, quando a parcela já era de R$ 300, ajudou a amortecer a queda na renda dos mais pobres. Para este ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reduziu o auxílio para R$ 150 a R$ 375 e distribuiu para os banqueiros quase 54% do orçamento público de 2021. E, em 2020, distribuiu 2 trilhões e 800 bilhões para o sistema financeiro. Se em 2016 e em 2018 a classe média brasileira protagonizou, manipulada pela classe rica, um golpe de Estado contra o desenvolvimento e a distribuição de riquezas no país, hoje ela começou a pagar a conta dessa irresponsabilidade e delírio. O segundo momento, que é o pagamento da conta do golpe, chegou. A sua renda caiu de novo. Alguns já começaram a ver o horizonte da pobreza, os 7% mencionados no PNAD do IBGE. O golpe de Estado midiático empresarial de 2016 não foi só um golpe contra a democracia, contra a ex-presidente Dilma, contra uma política econômica democrático-popular de inclusão social, contra o governo petista de coalizão com outros partidos políticos e com todos os setores da sociedade brasileira. O golpe de 2016 foi contra o progresso e o desenvolvimento do país. Diante desse quadro de volta à miséria e à fome, nada mais justo do que a classe que apoiou o golpe também ter sua conta de pagamento pela situação, e não somente a classe mais pobre. Leia aqui a primeira parte deste editorial. Editorial 1. Com a queda do poder aquisitivo, classe média começa a pagar a conta do golpe.
Editorial 2, classe média, que apoiou os golpes de 1964 e 2016, perde renda e paga o pato. Editorial 3, golpe está na origem da perda da renda das classes média, média alta e pobre.